Meu coraçãozinho, amém? Muito boa noite, igreja, muito boa noite a você, a quem ainda não havia dado boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Glória a Deus. Me sinto feliz por tê-lo aqui, tê-la aqui conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo nesta casa, casa do Senhor. Espero em Deus que você tenha se derramado diante dEle. E que neste momento também permita que Ele fale profunda e poderosamente ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma introdução, lendo uma frase de Clarice Lispector. Ela vai dizer assim: não suporto meio termos, por isso não me dou pela metade. Não sou sua meio amiga, nem seu quase amor. Ou sou tudo, ou sou nada. Clarice, ela não está fazendo alusão a Deus nessa frase. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações dentro dessa frase, trazendo para você a grande responsabilidade que nós temos acerca da oportunidade dada por Deus a nós. Quando ela diz, não suporto meio termos. Será que de alguma maneira não nos posturamos também a nos deixar sempre em cima do muro? Será que não temos nos deixado em cima do muro, como Raabe tinha sua casa em cima da muralha? Mas fico pensando, quando ela diz aqui, não suporto meio termos, não podemos aceitar meio termos, ainda mais se pensarmos na oportunidade que nós temos de conhecer o Senhor, de aprofundar-nos numa intimidade com Ele. Ela diz mais, não me dou pela metade, não se doe pela metade. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, mas o Senhor, Ele não derramou sobre nós o seu amor pela metade, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus tinha de melhor, Ele deu em nosso favor. Então, entregue-se por inteiro ao Senhor. O que você é, o que você deseja ser, coloque nas mãos do Senhor. Clarice ainda vai nos dizer assim, não sou sua meio amiga, nem sua quase amor. Quase não responde àquilo que Deus espera de nós. Quase amiga, quase amor, quase servo, quase salvo, quase caminhando, mas o quase não nos leva no alvo que Deus tem para nós, porque quase salva, mas se perdeu, quase feliz, mas mantém-se envolto sob o manto da tristeza, quase vencedor, mas foi derrotado. Então, não quase. Mas ela termina dizendo, eu sou tudo ou sou nada. E Deus diz para você nesta noite, olha, ou nós seremos tudo nele, ou nada sem ele. Porque sem ele, como disse Jesus, nada podeis fazer. Amém? E eu quero pensar sobre oportunidade, sobre esta oportunidade que eu e você não pode perder, sobre uma oportunidade que, como Tom Petty, ele vai dizer assim, tem gente que ao ver abrir uma janela de oportunidade, fecha as cortinas, mas Deus fala para você nesta noite, não fecha as cortinas não, deixa Deus falar ao seu coração. Abra sua Bíblia por gentileza lá em Lucas capítulo 23.
partir do versículo 39, Lucas no capítulo 23, a partir do versículo 39. Amém, querido? Amém? Graças a Deus. Aquele que encontrou diz alegre. Amém. Começo no versículo 39, que nos diz assim: um dos malfeitores estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Deus glorioso, Pai bendito, nós imploramos o teu favor, que fale ao nosso coração, e pedimos o teu auxílio para que nada roube a nossa atenção, roube de nós aquilo que precisamos dar ao Senhor para receber de ti nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Estamos aqui diante de uma história comovente, uma história que fala sobre dois homens que vinham perdendo oportunidade, que perderam muitas oportunidades, perderam oportunidades na sua vida familiar, perderam oportunidade na vida social, em estar bem na sociedade, em estar inserido, perdeu a oportunidade também na vida espiritual, e agora estão contemplando um fim que não era o que se esperava, porque entendendo que vamos morrer, na melhor das hipóteses, todos pensam em envelhecer com saúde, gozar de longos dias, ter alegria. Acredito que não era o fim que eles haviam sonhado para si, mas o desperdício das oportunidades os levou ali, à cruz aonde estão agora. Há um dos três que, tendo desperdiçado todas as suas oportunidades, continua desperdiçando agora, e blasfema de Jesus e diz: olha, se você é o Cristo de fato, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas há um que, tendo lançado pela janela todas as chances que teve, ele agora não mais deseja fazê-lo. Eu preciso aproveitar esta oportunidade. E ele então abre o seu coração para aquele terceiro homem, o homem da cruz do meio, Jesus. Jesus não está ali porque desperdiçou a oportunidade, mas pelo contrário, Ele está ali porque Ele outorga a nós uma oportunidade. Ele está ali porque o seu favor, o seu amor, a sua graça dá a nós a oportunidade de salvação, a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de contemplarmos uma vida transformada. Nós olhamos aqui para estes homens e vemos uma vida de desperdício, mas Deus diz para você: não desperdice a oportunidade. Eu não sei como você é, como você está, como você pensa ser, mas eu espero que você aproveite as oportunidades que você tem na vida, principalmente a oportunidade de entregar-se nas mãos do Senhor, de lançar a sua vida nas mãos do Senhor.
E eu digo para você, não desperdice oportunidade, porque você está vivo. Ainda que aqueles homens estivessem contemplando os minutos finais da sua vida, momentos difíceis, mas ainda que difíceis, eram momentos decisivos. E Deus diz para você, olha, por não saber o dia, por não termos ciência desta data e deste momento que será o nosso último, faça do dia de hoje, faça do seu momento presente o seu maior investimento, a sua maior oportunidade. Precisamos pensar assim, precisamos viver assim. Se estamos vivos, então temos no Senhor oportunidade. Um dos ladrões que estavam ali na cruz dizia, blasfemando de Jesus, entrando na pilha dos soldados e de tantos outros que ali assistiam e blasfemavam dele, e zombavam dele, e ele também entra naquela pilha. Mas um outro está olhando para Jesus não com olhos de zombaria, mas com olhos de oportunidade. E eu te chamo nesta noite a tirar os olhos de Jesus como uma zombaria, como uma história, como um conto, como um mito, mas olhar para Jesus como aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar a sua história, aquele que é a grande oportunidade que você tem para viver e viver vitoriosamente. O fato de não sermos detentores desse conhecimento, de quando será o nosso dia, como era o caso deles aqui, eles tinham esse conhecimento, mas o fato de não sabermos faz com que o nosso agora se torne decisivo. Por isso eu te chamo agora, coloca a tua vida no altar. Por isso eu te chamo agora, consagra a tua vida ao Senhor. Por isso eu te chamo agora, se ainda não fez uma decisão com Cristo, faça. A Bíblia não mente, escuta, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Plantou, colheu, não é assim? Aqueles homens estavam colhendo aquilo que haviam plantado, e um deles vai dizer assim, olha, nós na verdade com justiça, porque os nossos feitos merecem, ou seja, nós plantamos, estamos colhendo, mas esse que está no meio, nenhum mal fez, olhando para Jesus, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez, eles haviam plantado, e agora estão colhendo. Mas eu quero fazer 3 perguntas para o seu coração, 3 perguntas para a sua reflexão, e 3 perguntas que podem ser talvez decisivas para a sua vida. A primeira pergunta: o que você espera colher na vida? O que você espera colher na vida? Na sua vida acadêmica, se estuda, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida espiritual. Se é casado, se namora, se está noivo, se deseja namorar, o que você espera da sua vida afetiva? Se você estuda, se deseja estudar, se quer fazer um curso, se quer fazer uma faculdade, se quer terminar o seu mestrado. O que você deseja colher na vida? Na sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, a certeza do céu, uma amplitude de visão espiritual, discernimento. O que você espera colher na vida? Eu vou te dar uns segundos para você pensar. O que você deseja colher na vida? O que você espera colher na vida? Nestas áreas e em outras áreas que podem estar aí, vindo ao seu coração, à sua mente. O que você espera colher na vida? Pensa, eu gostaria que você pensasse de verdade. Nos seus relacionamentos afetivos, na sua vida
acadêmica, no seu conhecimento, tem sonhos ainda? E aí? Tem desejos no seu coração? No seu trabalho? O que você deseja empreender? Quais são os seus sonhos? Pensou? Então eu quero te fazer uma segunda pergunta. O que você tem plantado? O que você tem plantado? Porque se você deseja, você talvez colocou no seu coração, na sua mente aí, alguns desejos, algumas metas, alguns alvos que você tem como sonho, como uma projeção. Mas escuta, o que você espera colher, isso que você tem plantado, te dará o resultado naquilo que você espera? O que você tem plantado para colher aquilo que você está sonhando? O que você tem plantado? E essa terceira pergunta talvez seja a mais importante para ligar as duas. A semente que você está plantando no sonho de colher essa idealização, é uma semente compatível com o fruto desejado? Ou seja, você sonha uma coisa, você planta aquilo que vai te dar o resultado dos seus sonhos? Ou se você fizer uma análise da sua vida agora, você idealiza na sua mente, no seu coração alguns sonhos, mas a sua realidade de plantio nunca vai te dar o resultado, o fruto que você espera. Como é que é isso? Uma vez num encontro, ouvindo uma pessoa dizendo, bem imatura ainda, adolescente, disse assim: eu quero ser rica. E alguém questionou naquela rodinha: você quer ser rica, mas o que você está fazendo para ser rica? E essa pessoa disse: nada. Ou seja, eu quero colher, mas eu não estou plantando um fruto compatível com aquilo que eu espero colher. O que você tem plantado para que a sua família, os seus relacionamentos, o seu sonho conjugal, o seu sonho num namoro, o que você tem plantado para que de fato isso aconteça? O que você tem plantado para que de fato a sua família seja fortalecida? O que você tem plantado para que de fato você alcance mais conhecimento, você possa alcançar mais empoderamento, né? no seu saber, na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Porque você tem uma gama de sonhos, mas o que você tem plantado para você alcançá-los? Aqueles homens talvez tivessem muitos sonhos e idealizações, mas as sementes que eles lançaram o levaram para a cruz, o levaram para a morte. Não plante sementes de morte na sua vida. Não plante sementes de morte, porque a palavra nos garante, e ela nos disse aqui em Gálatas: aquilo que o homem plantar, isso também ceifará, isso também colherá. Então cuidado com as sementes que você tem lançado na sua vida, porque impossível será desejar colher algo sem ter plantado algo. Escuta, não adianta plantar sementes de pecado, escuta isso, importante. Não adianta semear sementes de pecado e desejar colher bênçãos de Deus. Quantas pessoas estão desejando que Deus as abençoe? Quantos estão querendo tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem, e Ele tem, mas quantas pessoas estão plantando sementes que as levam para distante do Senhor a cada dia, que as mantém distantes do alvo do coração, querem comer as bênçãos da mesa do Senhor, mas plantam ações pecaminosas que os distanciam dele. Aqueles homens estavam distantes do Senhor, mas a oportunidade ainda estava ali. Por quê?
Porque Jesus está vivo, porque Jesus está ali. E para nós nessa noite, a palavra continua a mesma, independente de quem somos, independente do que fizemos, independente de todas as coisas, ainda que o nosso histórico seja um histórico de deformação, o Senhor está dizendo para mim e para você: Jesus está vivo e Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para trazer novidade, Ele tem poder para fazer com que você viva e viva com abundância. Mas não adianta manter-se desligado de Deus aqui na terra e querer estar ligado com Ele no céu, e sonhar com o céu, sonhar com a glória de Deus, sem estar vinculado, sem ter vínculo com Ele, sem ter vida com Ele, sem ter intimidade com Ele. Mateus capítulo 18, versículo 18, a Bíblia nos diz: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Se liga na pessoa de Cristo, se liga no Senhor, amém? Se una a Ele, por mais que aqueles momentos pudessem ser difíceis, havia a oportunidade. Escuta isso, toma posse disso, aplica isso na sua vida. Por mais que aqueles momentos fossem difíceis, havia oportunidade. Com Deus, a oportunidade só cessa se você aqui desperdiçou-a. Se estando aqui não aproveitou a oportunidade. Do contrário, aquele homem está nos seus últimos momentos, mas ele olha para Jesus como o Senhor da sua vida, como aquele que tem um reino que ultrapassa os limites da vida terrena, porque ele vai dizer assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares, então ele não está falando deste momento da cruz. Jesus não está aos olhos dele reinando ali na cruz, mas há um reino, e ele está indo para este reino, e o ladrão quer ir com ele. Irmãos, precisamos olhar para esse Jesus que está vivo, e precisamos buscar viver a vida com Cristo. Amém, querido? O nosso hoje é decisivo. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado a morrer, quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Ao homem está determinado ou destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há segunda chance. Não há reencarnação, não há purgatório. E se nós buscarmos na fonte que Deus deixou para nós, o nosso manual de regra de fé e prática, que é a palavra, não há reencarnação, purgatório, não há. Precisamos então daquele que pode de fato garantir salvação para nós. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação, nem na reencarnação, nem no purgatório, e em nenhum outro há salvação, em qualquer rito, em qualquer crendice, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, aqui onde estamos, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia nos garante então que nós precisamos alcançar esta aliança com Cristo. Aquele homem alcançou, mesmo no último momento da sua vida. Ele teve a oportunidade e não a desprezou. Nós não podemos almejar, esperar, aguardar que no último momento da nossa história, último momento da nossa vida, vamos ter essa oportunidade. Nós não sabemos como chegará o fim, mas sabemos uma coisa: como nós podemos fazer com que este fim não seja eterno. Amém? Como seja apenas uma passagem
terrena, da morte física para a vida eterna nos braços do Senhor. E é isso que Deus espera para mim e para você. Glória a Deus. Aqueles homens, eles não traziam consigo um bom histórico. Por isso estavam ali, estavam presos à cruz. Porque o histórico não era favorável. Talvez, olhando a minha vida, olhando a sua vida, fazendo uma análise crítica e bem correta, talvez estejamos até muito bem na sociedade, talvez cumprindo com todos os deveres na sociedade, na comunidade, mas como você está diante de Deus? Como você está aos olhos de Deus? Aqueles homens estavam ali na cruz, porque se encontravam impossibilitados de alegar uma vida que fizesse com que a sociedade se orgulhasse deles. Pelo contrário, eles estavam ali porque eram criminosos, porque estavam à margem da lei. Mas Deus, Ele te chama nesta noite a refletir na sua vida, porque independente de como estamos diante dos homens, aqueles homens, aqueles dois ladrões, eles não estavam apenas mal com os homens, mas também se encontravam mal com Deus, não estavam bem com Deus. E o Senhor te chama nesta noite a refletir a sua vida com Ele, a sua aliança com Ele, como você está com o Senhor. Talvez muito bem em muitas coisas aqui, mas como você está com Ele lá? Como você está com Deus? Deus, Ele não vai mudar o seu histórico. Aquele homem não deixou de ser punido pelo crime que cometeu, e ele morreu. Mas Deus, Ele pode mudar o seu presente, e Ele pode, com essa mudança presente, alterar o seu futuro para uma eternidade de felicidade e paz. Amém, meu irmão? Amém, irmã? Glória a Deus. Então toma posse da sua bênção, porque Jesus, Ele quer mudar a sua vida, a sua história, e Ele quer te potencializar para enxergar isso. Ele não quer que você continue com uma visão muito ínfima daquilo que Ele tem para você, do que você pode ser nas mãos dEle, do que Ele vai operar através de você, em você, por você, em o nome dEle. Aleluia. Escuta isso, Atos capítulo 17, versículo 30. Vamos juntos? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Quando eu leio esse texto, eu sempre imagino a cruz abraçando toda a humanidade, a trave horizontal da cruz que abraça toda a humanidade. A palavra vai dizer-nos assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, enquanto você não sabia da verdade, enquanto você estava desprovido da verdade, Deus, Ele vai gerando oportunidade, mas agora você sabe da verdade. Ele não vai te lançar em rosto o seu pecado, mas se você se arrepende, se você se entrega, Ele não faz conta daquele tempo de pecado. É o que acontece com aquele homem na cruz. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, os que você cometeu, eu te perdoo. O sangue que está sendo vertido na cruz, o sangue que ficou nos espinhos, o sangue que ficou nos cravos, o sangue que ficou no chicote dos soldados, o meu sangue precioso que foi vertido,
Ele serve exatamente para te purificar e te remir de toda a iniquidade, de todo o pecado, e fazer de você uma pessoa pura, uma pessoa justificada por aquele que te justifica, que é o Senhor. O Senhor está nos dizendo que Ele chama e Ele anuncia a todos os homens, em todo lugar. Ele está te chamando aqui nesta noite, em todo lugar, e Ele está aqui te chamando nesta noite. Arrependa-se, aproveite a oportunidade, porque é você que vence, é você que vence. Jesus entregou-se à morte naquela cruz, mas Ele estava ali pronto para entregar vitória, para aqueles 2 homens, e para todos que quisessem, porque Ele olha para toda aquela multidão, como pregando hoje sobre Estevão, né? Estevão também pediu a Deus: Deus, não impute esse pecado sobre eles, ou seja, perdoa-os. Jesus vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós ficamos pensando o quanto essa palavra é decisiva para nós, o quanto o Senhor tem perdão para mim e para você, e o quanto Ele deseja que nós aproveitemos a oportunidade. Versículo 41, dos ladrões vai fazer um reconhecimento aqui maravilhoso, que precisa ser frisado nesta hora. Escuta: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Escuta, aquele homem que está pregado ao lado de Jesus, ele agora está quebrantado, e Jesus, ele não se engana com a emoção que muitas vezes nós exteriorizamos. Jesus, ele não se impressiona com a nossa adoração, ou com qualquer manifestação, se ele não encontrar dentro de nós verdade para tudo aquilo, realidade para tudo aquilo. Então, quando Jesus olha para aquele homem e diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, você vai comigo para o céu. Jesus não está se equivocando porque ele se emocionou ou está com medo da morte, porque perto da morte muitas vezes ficamos sensíveis às coisas de Deus, mas não é isso que está acontecendo, porque Jesus, olhando para o coração dele, encontra a verdade, encontra a realidade, e aquele homem está arrependido, e ele agora reconhece que Jesus nenhum mal fez. E se nós não aproveitarmos a oportunidade, nós não entenderemos também que Jesus nenhum mal fez, mas fomos nós que pecamos, somos nós que deliberadamente pecamos, somos nós, irmãos, somos nós que erramos, somos nós que fazemos más escolhas, somos nós que damos passo em falso e nos precipitamos nas nossas decisões, somos nós que trazemos ruína à nossa própria vida, como Oséias vai dizer: Senhor, vem a tua vitória, mas do homem somente ruína. Nós precisamos buscar esse Deus, e precisamos nos entregar nas mãos deste Deus. Jesus nenhum mal fez, mas estava ali para ajudar aqueles que fizeram mal. Jesus nenhum mal fez, mas Ele está aqui para te ajudar a se levantar do seu mal, a se levantar do seu pecado, a se levantar da condenação, a se levantar de toda a estagnação, a te levantar de tudo que te oprime, de tudo que te impede de crescer, de tudo que amarra os teus caminhos. Ele está aqui, nenhum mal fez, mas Ele está aqui para levantar aquele que fez o mal, e esse somos nós. Somos nós que pecamos. Essa é a oportunidade, querido. E o Senhor gera no nosso coração ainda uma lição, dentro do versículo 42, quando aquele homem, olhando para Jesus, ele pede: Senhor, lembra-te de mim. Talvez a família dele já o havia esquecido, ou tentava esquecê-lo, pela pessoa que ele se tornou. Conjectura, hipótese,
Não posso afirmar, não sabemos nada sobre ele. Talvez, irmãos, a sociedade já o havia esquecido como alguém benquisto, como alguém que era desejável. Talvez ele tenha sido esquecido por todas as pessoas que talvez no passado foram íntimas. Mas neste momento ele diz: lembra-te de mim. Mas o Senhor está ali na cruz exatamente porque ele lembrou-se dele. Jesus não estava na cruz por um outro motivo, senão pela lembrança que ele tinha da necessidade daquele homem. Jesus estava ali na cruz, não por outro motivo, mas pela lembrança da necessidade que você, que eu, que nós temos, da salvação que vem pelo sacrifício dele. Entende isso? Ele olha e diz aqui, ó, lembra-te de mim. Jesus, ele se lembra de você, ele se lembrou de você, e foi por isso que ele morreu naquela cruz, porque ele lembrou de você e de toda a humanidade, e por isso ele chama a todos os homens e em todos os lugares, para que se arrependam. Aquele homem queria ser lembrado e foi lembrado. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim: lembra-te também do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham a dizer, não tenho neles contentamento. Deus está convidando os jovens, os adolescentes, a lembrar-se do Senhor, antes que venham os maus dias, antes que chegam aqueles anos, dos quais olhando para trás, eles não se contentem, não se satisfaçam, antes que venham os maus dias, dos quais olhando para eles dizem, não tenho neles contentamento, não tenho neles satisfação, não tenho neles alegria. Ou seja, oportunidades vieram, oportunidades foram perdidas. Eu tive a oportunidade de estudar, não estudei. Eu tive a oportunidade de me lançar para uma profissão melhor, não me lancei. Eu tive a oportunidade de crescer e não cresci. Eu interrompi o processo de vitória de Deus na minha vida. Mas Deus está falando, não interrompa o processo dele na sua vida. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque Ele sempre vai te incentivar a crescer e a ser o melhor. A ser o melhor. Ele deseja que você seja o melhor. Então, não compre para você mesmo algo que o Senhor não espera para você. Ele quer o melhor para a sua vida. Seja o melhor naquilo que você faz, dentro da sua capacidade. Invista em você. Mas todo investimento sem Deus é nada, porque a traça corrói, o ladrão rouba, e todas as coisas perecem, mas no Senhor, todas essas coisas serão bênção na sua vida. Todas essas coisas serão bênçãos na sua vida. Então lembra-te do Senhor, e você jovem, adolescente, de todas as idades, de 0 a 100, né? Lembra-te do Senhor, no dia que se chama hoje, porque, como já disse, se nós não detemos o conhecimento do nosso fim, precisamos então dar total relevância ao nosso hoje, ao nosso presente, ao nosso agora. Amém? Glória a Deus. Escuta ainda, te peço, verso 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, em verdade te digo. Jesus, Ele nunca vai mentir para você. A Bíblia nos diz que uma das coisas impossíveis para Deus é mentir. Existe algo impossível para Deus? Se existe, uma delas é essa: mentir. O Deus que não pode mentir. Irmãos,
Em verdade te digo, Jesus tem verdade para o teu coração. Jesus tem uma palavra verdadeira. Jesus tem um caminho de verdade. Jesus tem um céu de verdade. Jesus não é mito, sua palavra não é mito. Jesus é a verdade, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a verdade que liberta, e quando você o conhece, então livre você é. A palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade que é Jesus, e essa verdade vos libertará, porque se você conhecer o Filho que é a verdade, verdadeiramente você é livre. Mas olhamos para esse texto e Jesus diz: em verdade te digo. Então escuta a palavra dele. Se ele em verdade te diz, se a palavra é a palavra dele, se em verdade ele te diz, ouça a palavra dele, dê crédito à palavra dele, e não apenas a palavra que você quer receber para o teu coração, porque muitas vezes nós enchemos o nosso coração e desejamos todas as promessas. Então não temos uma Bíblia, mas temos uma caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Antigamente tinha umas caixinhas que vendiam assim, e tinha uns cartõezinhos, chamava caixinha de promessa, e todo dia você abria aquela caixinha e tirava um cartãozinho e lia, e todo dia tinha uma palavra de bênção para você, todo dia tinha uma palavra de vitória, ô glória! Só que na caixinha de promessa, nunca existiu um texto que fosse aquele texto que ia te confrontar. E muitas vezes nós vivemos a palavra da verdade de Jesus só na caixinha de promessa. Nós só tomamos posse daquelas vitórias. Senhor meu pastor, nada me faltará. Oh glória! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você vai, só de vitória em vitória. Mas escuta, não existe vitória se você não se posicionar diante de Deus e não se deixar confrontar também com aquilo que você precisa para alcançar a vitória. Porque não se alcança a vitória pegando ou recebendo ou guardando apenas as promessas de bênção, mas você precisa também receber a palavra, talvez aquela que você não queira, porque o Senhor não quer mudar na nossa vida apenas aquilo que você quer que Ele mude. Mude a minha história, mude esse quadro físico, mude a minha vida financeira, mude a minha vida profissional, abre portas, mude a minha vida afetiva, traz alguém para mim, me ajuda, Senhor, e você quer aquela mudança, ótimo, mas quando nós recebemos a verdade, Deus diz assim: olha, a mudança não é somente aquela que você quer que eu faça, mas principalmente aquela que eu quero fazer em você. Talvez a mudança que eu queira fazer em você é aquela que você não quer que eu mexa. Então não adianta ficar só na caixinha de promessa. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo. Jesus tem verdade para você. E aquele homem ali na cruz, nos seus últimos momentos, ele tomou posse da verdade. E ele olhou para Jesus como sendo verdadeiro. Mas o homem está morrendo igual a mim, está crucificado igual a mim, está morrendo da mesma forma. Como que eu vou dar crédito a ele? Todo mundo zombando, só eu diferente? Não. Mas ele continuou sendo diferente, sabe por quê? Porque ele viu no Senhor Jesus a diferença. Ô glória! Escuta, ainda no versículo 43, ele vai dizer assim: olha, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não existe lugar melhor ou companhia melhor para se estar. Eu sei que na terra aqui há muitas companhias agradabilíssimas, pessoas que nós amamos e que nós desejamos do fundo da nossa alma
não nos separarmos delas nunca, não é verdade? Temos pessoas assim. Mas não existe companhia que se compare à companhia de Jesus, a presença de Jesus, estar com Ele. A Bíblia diz que quando estivermos no céu, Ele será tudo em todos, ou seja, a ausência não haverá. Quando a Bíblia fala que não há lágrima, nem pranto, nem choro, nada que perturbe a nossa alma, a alegria plena e paz serena, quando nós entendemos isso é porque Deus Ele é plenitude, e essa plenitude que não deixa espaço para faltas ou para pesares, vai nos preencher de tal maneira que não vai haver ausências, nada nos faltará, porque estaremos nos braços, agora não em parte, mas em essência, nos braços do nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você pense naquilo que Deus está falando com você, a oportunidade que você tem, porque eu olho para um homem que está morrendo, e que consegue alcançar a vitória de não desperdiçar a oportunidade. Talvez você esteja vivo há tantos anos, e até agora lançou fora. Talvez tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, ainda não abriu seu coração. Talvez tendo a oportunidade de dar a você mesmo a chance de ouvir mais, de tentar entender, de se esforçar. Lembra daquele pai que tem um filho endemoniado, e aí ele leva o menino para os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar, e Jesus expulsa aquele demônio, e o pai do menino diz assim: Senhor, os teus discípulos não puderam, e Jesus diz para ele: olha, se você crê, tudo é possível ao que crê. E aquele pai vai dizer para Jesus, abrindo o seu coração: me ajuda na minha incredulidade. Escuta isso, ainda que você precisar de pedir a Jesus a ajuda, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, eu quero crer, mas eu tenho dificuldade de crer, me ajuda na minha incredulidade, porque se isso é verdade eu quero saber, se isso é verdade eu quero que o Senhor confirme no meu coração, se isso é verdade eu quero que algo revolucionário da parte do Senhor inunde a minha alma. Isso se chama convencimento. Convença-me, Espírito Santo, porque o Senhor veio a este mundo com uma missão, a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convença-me, Espírito Santo, convença-me, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ainda se for incrédulo, não negue a você mesmo a oportunidade, como aquele homem tendo a mesma oportunidade do que o seu companheiro desperdiçou, mas aquele outro recebeu dos lábios ternos de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se você deseja também estar com Ele algum dia no paraíso, não desperdice a sua oportunidade, não jogue fora aquilo que Deus te dá, não desperdice a bênção. Eu sei que muitas coisas você pode viver aqui, você deseja viver, mas eu digo para você, nada se compara à vida que Cristo pode te dar. Jesus, lá em João, ele declarou assim: o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Jesus não quer que nós vivamos uma vida de desperdícios de oportunidades, uma vida onde talvez nós entendamos ter aproveitado todas as oportunidades e conquistamos um bom emprego, conquistamos uma família estabilizada, conquistamos talvez uma vida financeira estável,
Mas se faltou a vida espiritual, não deixa faltar, porque é o mais importante, porque todas as coisas passarão neste mundo, mas aquilo que você alcança de Deus é a única coisa que vai te acompanhar. Eu sempre lembre daquela palavra lá em Apocalipse, né? Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, pois descansarão das suas obras, e as suas obras os seguirão. Obra que ele está falando aqui não é as coisas boas que você fizeram, as obras que seguem é todo o investimento que você fez da sua vida no Senhor, todo o quebrantar do seu coração, toda a entrega da sua alma, toda a luta que você teve para vencer a sua carne, para dizer não para os teus anseios e desejos impuros, todas as vezes que você disse sim para o Senhor, e que você não se importou se seria comido pelo leão, você não se importou com a sua própria vida, ainda que a fornalha fosse acesa para você 7 vezes além do normal. Esse é o momento, e estas são as obras que Deus espera ver em nós. Desperdiça a oportunidade não, amém? Fecha os teus olhos. Se há alguém aqui nessa noite que deseja aproveitar a oportunidade, não o conheço, não sei do seu coração, é você e o Senhor, mas você nessa noite quer aproveitar a oportunidade, recebendo Jesus como seu Senhor, o seu Salvador. Se existe nessa noite alguém que quer fazer essa decisão, quer entregar a sua vida, coloca-te de pé, aí no lugar onde você está. Não vou te chamar à frente, mas quero orar por você. Há alguém? Se houver alguém, levanta-te do teu lugar, toma posse da vitória que há em Cristo. Há alguém? Esse é o teu momento, é o seu momento com Deus. Há alguém que talvez esteja distanciado do caminho, distanciado do Senhor, e você quer dizer nesta noite: eu quero reativar a minha vida espiritual, eu quero me aliançar a esse Deus com força. Coloca-te de pé também. Deus abençoe o casal no nome de Jesus. Mais alguém? Se você deseja, coloca-te de pé. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo, nós nos entregamos aos teus cuidados, porque há mãos melhores, portentosas, abençoadoras do que as tuas. Por isso nós queremos nos alegrar nesta noite, pela tua palavra, pela verdade trazida ao nosso coração, pela bênção, Pai, da oportunidade alcançada e aproveitada por aqueles que no passado, Pai, não resistindo ao teu amor e à tua misericórdia, se renderam ao Senhor. Esta noite, Pai, este casal que se põe de pé, eu quero ministrar sobre eles a tua bênção, a bênção do renovo, a bênção do renovar das forças na caminhada, a bênção da motivação para a vida espiritual, a bênção de uma caminhada fecunda, próspera nos teus caminhos, a bênção da perseverança, Pai, a bênção sobre todas as coisas que possam tentar tirá-los, a bênção e a vitória sobre tudo aquilo que vai tentar, ó Pai, impedi-los de crescer, de vencer. Eu quero ministrar a tua bênção sobre estas coisas, a vitória do Senhor sobre estas coisas, e quero colocar esse casal, Pai, no centro da tua vontade, no altar do Senhor, pela fé, no nome de Jesus.
Eu quero ministrar bênção sobre bênção, porção dobrada do teu Espírito, entendimento da tua palavra e da tua vontade, em o nome de Jesus. Quero ministrar sobre a vida familiar, sobre a vida profissional, sobre os sonhos, sobre a vida familiar, afetiva, sobre as emoções. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que do alto céu agora, Pai, o Senhor derrama o bálsamo sobre este casal e ministre sobre eles, Pai. Diante de todas as necessidades, eles possam ser supridos com todas as ricas bênçãos do alto céu, neste momento e em todos os dias de sua caminhada, em o nome de Jesus. Quero rogar as tuas bênçãos sobre todos os demais irmãos que estão aqui, sobre todos os irmãos que estão também pela live nos acompanhando, todos aqueles que pelas redes sociais nos acompanharão nesta palavra, todos aqueles que receberão essa palavra em algum momento, que ela possa produzir o efeito pela qual o Senhor tem enviado-a. Ajude, Pai, ao teu povo a vencer o desperdício de oportunidades. Deus, se ontem não oraram, se ontem não leram a Bíblia, se ontem não buscaram intimidade e comunhão com o Senhor, que hoje eles não percam intimidade, que hoje eles não percam oportunidade, e que hoje ainda possam ler, que hoje ainda possam orar, que hoje ainda possam entregar-se aos teus cuidados, que hoje ainda, Pai, e que todos os demais dias que virão, eles possam entender que este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Muito obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado, no nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos os teus filhos, a toda a tua igreja, aqui e em todo o tempo, em todo lugar, no nome de Jesus. Amém, amém. O povo de Deus diz? Amém.